e, consequentemente, terem condições de fazerem a prova na prova escrita. Não vai ser escrita propriamente dita, mas vocês vão fazer via cigarra, né? Vai ser online. Mas estudem muito, tá, pessoal? Principalmente essa parte. Eu lembro que, pelo menos quando eu estava na graduação, estudando contabilidade lá no primeiro semestre, isso é um negócio que é muito, 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 muito fácil de dar um nó na sua cabeça. Até você tirar, né, desatar esse nó, é um percurso muito longo. E assim, a gente quer ao máximo não dificultar a vida de vocês. Então, peguem esse material, pelo amor de Deus, revisem, tentem entender realmente. Peguem esse feriadão aí, amanhã, depois de amanhã, não sei como é que está a condição de vocês, trabalho, situação pessoal também, né? Tudo isso é importante de levar em consideração. Com relação a dúvidas, eu sou muito aberto. Então, estou com dúvida, pode abrir o chat aí. Se quiser e ficar à vontade, pode abrir também a câmera. Eu não tenho problema nenhum com relação a isso, tá? Então, fiquem à vontade para vocês perguntarem. No chat está aqui. Eu tenho várias telas aqui. Uma das minhas telas eu já dediquei aqui para que vocês consigam perguntar. Se eu ver, eu paro, já tento pontualmente atender, tá bom? Boa noite, Larissa. Então, de maneira geral, boa noite, Natiele. Então, de maneira geral, eu vou tentar tirar dúvidas de vocês no momento que eu estiver explicando. Para a gente não perder tempo, porque essa aula é muito preciosa, a gente só vai ter ali uma horinha e 20 minutos, porque depois de vocês estarem também na reunião com o professor do mestrado, e vamos pegar a madrugada toda, né? Então, vamos aproveitar o tempo que temos. Bora lá. Deixa eu já botar aqui o slide 5. O slide 5 faltou uma pontazinha que eu acho fundamental que vocês vejam. E eu não vou dormir em paz até a gente conseguir ver essa parte, tá? Por isso que deixa eu abrir aqui, compartilhar minha tela. Todo mundo está conseguindo ver minha tela? Está conseguindo carregar aí na telinha de vocês? Mas está dando legalzinho. Marcílio levantou a mão, por favor, pode falar. Meu amigo. Opa. Levantou a mão por engano, Marcílio? Fique à vontade, meu amigo, pode falar aí. Então, de maneira bem objetiva, a gente tinha parado aqui no slide 28, é importante depois vocês leiam, tá? Mas não é nada demais. Vimos que ativo menos passivo igual a patrimônio líquido. Então, por sua vez, definindo, né, realmente patrimônio líquido, uma diferença entre ativo e passivo. E dentro disso, dentro do ativo, dentro do passivo, vai ter aquelas transações, né, compra, venda, pagamento e tal. Entrada, que é o ingresso de recursos do sócio. Então, todas essas mutações, essas transações, esses fenômenos ali, vão ser traduzidos ou em ativo ou em passivo, e a interação entre esses dois, que é a origem e a aplicação, propriamente dita, a aplicação leia-se alocação, né? Você está colocando recurso. Por que eu estou fazendo isso adendo? Porque depois a gente pode ver, inclusive, a questão da aplicação financeira. Aí fica confuso, eu não sei. Vocês ainda estão iniciando, vocês não conseguem ainda, talvez, perceber essa nuance. Mas eu tenho receio que vocês possam vir a confundir no futuro. Então, quando a gente fala de aplicação, não é no sentido de aplicação financeira, é no sentido de colocar recursos, colocar em algum canto, seja num ativo tipo imobilizado, como o carro, seja na conta, né, banco, ou em qualquer outro tipo de conta. A gente está aportando ali, colocando aquele recurso. Então, é nesse sentido que a gente está aplicando, tá bom? E a origem é de onde ele vem esse recurso, seja pelo sócio, seja do passivo, seja até mesmo dentro do próprio ativo, que a gente vai ver, inclusive, esses tipos de limitações. Então, tratando um pouquinho mais essa fórmula, podemos pegar o patrimônio líquido, que é igual a, a ativo menos passivo. Só inverteu, né? Ativo menos passivo igual a PL. Então, PL é igual também
ativo menos passivo. É a mesma coisa invertendo. E, por sua vez, ao pegar o passivo, todo mundo aqui é afiado em matemática, né? Então, se a gente pegar o passivo, vamos tratar isso aqui como x é igual a menos b. Se a gente pega menos b e joga para o outro lado, vai ficar x mais b, que é o mesmo que ativo é igual a passivo mais PL. A explicação deu para entender? Ficou confuso? Estão dando feedback aí, pessoal. Então, pronto. Visualmente é basicamente isso. Patrimônio líquido é igual a ativo menos passivo. Passivo, né, ativo e PL são variáveis, por assim dizer. A contabilidade, ela não tem esse fim por si só de buscar a matemática, mas a gente usa a matemática como um meio para se expressar, para se explicar, tá bom? Então, apesar de ter muito pouca matemática, é literalmente soma, subtração, talvez uma divisão, multiplicação que é pular, mas a matemática ela é simplesmente uma ferramenta para se expressar, para dar expressão à contabilidade, aquelas informações. Então, a gente consegue sim tratar semelhante à matemática com relação a essas coisas aqui. E aí, beleza. A partir dessas mutações de fórmula, veja que eu estou trocando de um lado, botando no outro, para dar como se fosse ressignificação daquelas informações. Então, o ativo, ele pode ser entendido como passivo mais o PL. Ok. Isso aqui não é nenhum mistério daquilo que a gente, inclusive, já viu nas últimas aulas. O que eu estou querendo falar para vocês com essa história? Aqui a gente vai ver algumas situações como os tipos de mutações, em que o patrimônio vai ser dado, por exemplo, por ativo, quando ele é maior do que o passivo, o PL vai tender a ser positivo. Então, para números, eu realmente tenho um receio muito grande de vocês confundirem isso. Isso aqui é um pouquinho técnico, mas não é nenhum bicho de sete cabeças. Vou tirar esse danado aqui do meio. Deixa eu apresentar aqui para vocês em outra, no Excel, Excelzinho. Todo mundo está conseguindo ver aqui meu Excel? Então, Maísa está ok, Maria ok, show. Então, a gente pode definir PL dado por ativo menos passivo. Deixa eu comprimir esse danado aqui. Para mexer. Eu acho que vocês provavelmente vão sair de contabilidade básica. Lembrando, o que eu vi em contabilidade básica foi L igual a ativo menos passivo. Então, está na ponta da língua de você. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando o ativo ele é maior do que o passivo, isso quer dizer o quê, pessoal? Isso quer dizer que o meu ativo aqui, se ele for 100 e o meu passivo for 20, ele automaticamente vai resultar no meu PL igual a 80. Isso aqui, em teoria, é bom. Em teoria, tá? Na contabilidade, a gente precisa sempre fazer o depende. Depende. Pode ser bom, pode ser ruim. Vai depender de alguns fatores. Mas, em geral, ter mais ativos do que passivo indica saúde financeira, normalmente. Mas, bom, eu ia dizer um negócio aqui, mas eu vou falar não, que era do Banco Master, né? Mas vamos seguir. Então, a situação aqui inicialmente é bom. Então, toda vida que o ativo for maior do que o passivo, automaticamente, meu PL vai ser maior do que zero. A mesma coisa vai acontecer se for o contrário. Se o passivo for maior do que o ativo, então meu PL, em teoria, seria negativo. Mas, inclusive, foi uma dúvida do nosso colega que ficou na última aula. Ok, então, no caso, deixa eu até extrair aqui as contas. Então, no caso, professor,
Professor de fato, enfim. Professor, então, no caso, se eu inverter aqui e meu passivo for maior do que o meu PL, quer dizer que aliás, se meu passivo for maior do que o meu ativo, passivo maior do que o meu ativo, quer dizer que eu vou ter menos 30, concorda? Aqui nesse cálculo. Se eu tenho 20 de ativo e eu tenho 50 de passivo, 20 menos 50, menos 30. É verdade? Não, não é bem por aí. É verdade que, em teoria, daria negativo, mas sempre em contabilidade não trabalhamos com número negativo. Trabalhamos sempre com números absolutos. O que é números absolutos? Que é sempre um número que não vai ser negativo, basicamente. Então, quando a gente estiver manipulando, a gente não vai fazer quando vocês estiverem manipulando, a gente nunca vai usar números negativos. A gente vai usar o quê? O meu PL, ele deu 30, só que ele deu 30 de prejuízo. Ok? Então, sempre quando vocês fizerem essas contas, observem que é importante também perceber essa nuance. Nunca vamos trabalhar com números negativos, vão ser sempre números positivos, mas que o significado pode sim mudar, dependendo dessa interação do passivo e do ativo, tá bom? Então vamos seguir. Deixa eu mudar aqui a tela para o outro. Então, como o professor Hermínio até falou, né? A gente vai ter algumas situações patrimoniais. Deixa eu tentar aqui. Franklin acabou de levantar a mão, por favor, pode falar. Fábio, você está me ouvindo? Eu estou pelo Estou notebook te aqui. ouvindo muito bem, pode falar. Beleza. Então, no caso desse exemplo aí que você colocou, né? Falou que o número ele não fica negativo, né? Aí, Isso. nesse caso, se por um exemplo a gente fosse fazer aquele balanço lá, fosse fazer a tabela, né? Aí, Ok. como a gente representaria, no caso? Qual número a gente poderia colocar nessa A situação? gente, a gente botaria 30 absoluto. Deixa eu mostrar aqui. Digamos que meu ativo seja 20. Digamos que meu passivo seja 50. Meu PL ele vai resultar em quê? Menos 30. Só que perceba que esse menos 30 aqui, lembra daquela história do credor e devedor? Aquele credor e devedor é quase como se fosse o sinal da contabilidade. Aí a gente está abstraindo alguns conceitos ali, se afastando da matemática pura e entrando agora em conceitos propriamente dito contábeis. Agora não usamos sinais, usamos os saldos de conta devedor e credor. Vamos lá. Uma pergunta simples para vocês. O passivo, ele tem natureza credora ou devedora? Credora. Credora. O ativo, ele tem natureza devedora ou credora? Devedor. Perfeito. Vocês dois estão certíssimos. Então, o que significa eu dizer que está menos 30 no meu PL? Como a Rayane falou, o saldo ali do passivo, lê-se passivo, exigível, e também o patrimônio líquido. Já já eu te explico mais, Wander. Você vai entender daqui a pouco. Eu ainda estou somente nos conceitos para ver se vocês tentam captar. Mas conforme a gente for fazendo os exercícios, que vai começar em 5 minutos, a gente tem que correr, vocês vão entender melhor esses movimentos. Tá bom? Mas por enquanto, tenta prestar atenção aí e vamos seguir. Então, o que vai mudar esse menos 30? Lembra que a Rand falou que o passivo, tanto o passivo exigível, né? Vocês estão vendo aí minha tela, como o patrimônio líquido, eles possuem natureza credora. O sinal negativo naquela conta vai inverter essa natureza. Então, aquilo que era naturalmente credor vai se tornar agora devedor. Não é muito natural as contas inverterem.
Inclusive, uma das particularidades do PL. Ele vai ser o único que, em teoria, teria essas capacidades de ser, ora, credor, ora, devedor. Algumas contas, especificamente no ativo e no passivo, podem mudar, mas elas normalmente servem como controle de outra conta. Mas isso é um conceito um pouquinho mais avançado. Fixem o seguinte: passivo sempre credor, ativo sempre devedor. Quando a gente vai fazer uma conta que vai tornar aquele número negativo, que não é normal, tá? Talvez você fazer isso indica um erro que você executou. Talvez, já que não é normal. E como você faz essa inversão de sinal, a exemplo do patrimônio líquido, né, como vocês estão vendo aqui, isso quer dizer que não vai ser menos 30. Naturalmente, ele era credor, e o menos ali vai inverter a natureza. Isso quer dizer que agora você devedor. E esse 30 aqui vai aparecer. Porque ele não vai ser menos 30. Ele vai ser 30 devedor. A contabilidade ela é tão perfeita na partida dobrada, que isso é na realidade partida dobrada, tá, pessoal? Que os saldos devedores vão sempre bater com os saldos credores. A prova viva disso é que, como Ryan e mais apontaram, o PL, o PL, como é parte do passivo, ele normalmente seria credor. Deveria ser credor, inclusive, não normalmente, deveria ser. Mas agora ele é devedor. Quem é outro que seria devedor? Como a Maísa colocou, o ativo também. Então, o ativo aqui, ele vai me resultar em quê? Em 50. E quando a gente olha para o passivo, a gente vê quem? 50. Estamos respeitando essa fórmula aqui. Joinha? Quando a gente for fazendo os exercícios, vai ficar um pouco mais fácil para vocês entenderem essas coisas, tá? Aqui eu só estou dando um exemplo muito pontual. Para a gente terminar com a apresentação do slide, a gente vai atacar só os exercícios. Eu só quero mostrar para vocês essas situações aqui patrimoniais, tá, pessoal? Então, uma das principais e as mais comuns é o ativo maior que o passivo. Quando for assim, o PL será maior que zero. Chamamos isso de riqueza própria. Quando o ativo for maior que o passivo e o passivo for igual a zero, teremos existência de dívidas. Sabe uma situação legal e bem simples de visualizar isso? O primeiro momento que a empresa nasce, ela nasce sem passivo. A única coisa que vai ter é o capital social sendo colocado ali, injetado, vai para o banco e vai ter basicamente ativo igual a PL, passivo igual a zero. Chamamos isso de inexistência de dívidas. Quando ativo igual a passivo, teremos aquilo que a gente chama de inexistência de riqueza própria, que é basicamente juntando tudo que eu tenho e juntando tudo aquilo que eu devo, eu não saí do canto. Em poucas palavras. Quando o passivo for maior do que o ativo, temos PL menor que zero, que também é um nome muito bonitinho, né? Passivo a descoberto. Olha aí. Então, é basicamente o passivo, né? Cobrindo todo o patrimônio ali e ainda sobrando. Seria uma situação, não sei se vocês já ouviram falar, situações de lençol curto. Você tenta levantar o lençol para cobrir a cabeça, descobre o pé. Aí você, não, agora estou com frio no pé. Aí agora eu vou cobrir o pé. Aí você descobre a cabeça. Então você continua nesse ciclo aí, sempre ficando descoberto, tá bom? Então, temos essas 4 situações, e para fechar, né,
quando o passivo for maior do que o ativo e o ativo igual a zero, eu só posso lamentar, porque a empresa é uma situação em que a empresa não tem absolutamente nada e deve a Deus e o mundo. Então, temos basicamente esses cinco tipos de variações, tá bom? Isso aqui é importante para vocês conseguirem sempre visualizar as fórmulas, a fórmula fundamental, né? E as suas variações, e também os nomes dados a certos tipos de variações patrimoniais. Superando essa etapa, vamos brincar, que é o foco da nossa aula. Aí que tá. Talvez, Wander, ela possa até ter uma noção. Só que o problema é que os gestores, de maneira geral, principalmente os micro e pequenos empreendedores, eles não dão a devida importância à contabilidade. Então, muitas vezes, eles realmente se afundam em dívida, principalmente dívidas de curto prazo, porque ele entra naquilo que a gente chama de capital de giro, e esse capital de giro ele não consegue suprir necessidades dinâmicas da empresa diariamente. Lembram que eu fiz a analogia? O dinheiro que o sócio injeta na empresa, aquele capital social, é o sangue da empresa. A empresa precisa daquilo para quê? Para sobreviver, para pagar conta, para comprar estoque, para vender, para depois ter dinheiro para trocar ali. Imagina uma padaria sem dinheiro em caixa. Tem gente que chega só com dinheiro, mesmo tendo Pix, mesmo tendo cartão de crédito, mesmo tendo cartão de débito. Vai ter gente que vai chegar só com dinheiro. Então, você não vai mais vender para essa pessoa? Você precisa ter caixa. Caixa para comprar, caixa para girar o seu estoque ali e girar também o seu próprio caixa para conseguir ter troco para o seu cliente. Todas essas circunstâncias são naturais de todas as empresas, de maneira geral. E, às vezes, o administrador, digo o empreendedor, né, administrador, porque normalmente se confunde. O dono da empresa é normalmente quem administra. E esse administrador da empresa, muitas vezes, não tem o conhecimento necessário para entender a importância da contabilidade, para traduzir aquelas informações. Então, ele sempre vai no sentimento ali da gestão, tá bom? Então, realmente, tinha saído até uma estatística, eu não vou lembrar os números exatos, mas era algo em torno de mais de 70% das pequenas e médias empresas, micro, pequenas e médias empresas, quebram por caixa, por não conseguir gerir. Então, a contabilidade, ela fornece esses tipos de informações para evitar esse tipo de coisa. Então, no momento que você consegue visualizar ali as movimentações, mutações, você consegue ver seu passivo de forma muito clara, seu ativo de forma muito clara, naturalmente você vai ter também o seu PL de forma muito clara. Então, você sabe se você está tendo prejuízo, se você está tendo receita realmente, ou se às vezes você só está empatando, perdendo seu tempo. Porque às vezes você acha que está colocando uma margem de lucro legal, mas muito mal está ali pagando. Ok, André? Vamos seguir. Pessoal, deixa eu só pegar aqui um. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Deixa eu botar aqui só para você rapidinho. Deixa eu ver se ele vai pegar. Pegou muito bem. Deixa eu abrir aqui esse trabalho. Eu vou. Esse Excel aqui eu vou disponibilizar para vocês posteriormente, tá? Mas eu quero só fazer um negócio aqui que vai facilitar 1000 vezes a vida de vocês. Como vocês estão iniciando, a principal dúvida de vocês é qual conta tem natureza credor e qual conta tem natureza devedora. Segunda principal questão. Afinal,
Essa conta ela normalmente está no ativo, ela está no passivo ou está no PL? Acredito que a maioria das dúvidas de vocês vão ser algo em torno disso. Para simplificar, eu vou deixar aqui facinho um plano de contas modelo, que facilita para vocês. Ah, aonde? Ah, está no ativo. Por que ele está no ativo? Porque ele é um bem ou ele é um direito? Lembra os conceitos? A gente passou tanto com relação aos conceitos, porque queríamos que vocês realmente fixassem isso na cabeça de vocês. E como o professor falou, vai chegar um ponto que vocês não vão ter dúvidas. A única dúvida é quanto tempo você vai levar para fazer, entendeu? Então, desse nada aqui, para conseguir pegar e copiar para jogar aqui. Só abrir aqui. Lembram que ativo ele subdivide em bens, em direitos, né? Passivo, se subdividir em geral nas obrigações. Vou pegar aqui para vocês. Sabe, faz ao vivo. Né? 16. Então, com isso aqui, vai ficar mais fácil para vocês visualizarem essas coisas, tá? Depois eu disponibilizo esse Excel e a gente segue. Então, vamos lá. Tá? Nossa tarefa foi disponibilizada para vocês. Deixa eu abrir o danado aqui. Pessoal, vocês abrem aí, tá? A tarefa e a gente vai fazendo junto. A ideia é que a gente faça junto para facilitar. Eu consigo ver aí, né, a tabelinha? Essa tabelinha aqui Sim. é show de bola. Essa tabelinha aqui é a atividade de vocês. Qual o propósito? É que vocês preenchem aqui de forma simplificada e comecem a treinar realmente o débito e o crédito que eu estava fazendo na última aula. Inconscientemente, vocês já estão fazendo aquele débito e crédito aqui, tá? Vamos lá. Sobre subscrição do capital social da empresa, com integralização no ato pelos sócios, com os recursos destinados ao caixa. Quais são as contas envolvidas? Vamos interagindo, pessoal. Tem que ser rápido. Vamos lá, Caixa, isso. Vou botar aqui, mas depois a gente interagindo. Caixa aí. Vamos. Quando o sócio ele coloca dinheiro na empresa, ele sempre vai movimentar a conta capital social, capital social. Lembre disso. Primeira coisa, capital social, caixa ou banco. Normalmente sempre vai ser esse lançamento forminha. Capital social. Aqui a gente já começa a se preocupar. Caixa, caixa está sendo aplicado ou a origem? Lembra que o professor ele tinha até dado a dica, o professor Hermínio tinha dado a dica? Qual é mais a fácil? aplicação está sendo aplicada. Perfeitamente. Sempre comecem pelo mais fácil. Está sendo aplicado no caixa. Então, caixa, a gente vai debitar. Vou botar aqui. E capital social, a gente vai por exclusão. Qual ímpar? Acreditar. Então, sempre de onde sai o dinheiro é onde está creditando. E onde aplica é onde está debitando? Perfeitamente. Então, a gente vai basicamente repetir as colunas? A resposta? Em algum grau, sim. Aqui a ideia é vocês fazerem aqui no evento 1, no X1.
eu estou debitando, eu estou creditando. No X2, eu estou debitando, eu estou creditando. X3, eu estou debitando e também estou creditando. Isso é partida dobrada, pessoal. Bom? E aqui tem uma pergunta importante. Afinal, a conta de aplicação, ele está onde? Aí eu vou ajudar vocês. Vou botar aqui no mapa. Aí só dá trabalho essa mudança. Aí vamos lá. Uma dúvida. O caixa seria banco, onde está sendo aplicado os 100 mil? Aí, no caso, entraria em ativo? O caixa, a gente faz uma distinção entre caixa e banco. O caixa, propriamente dito, seria aquele dinheiro físico que estaria, por exemplo, no caixa do supermercado. E o banco seria uma conta virtual, por assim dizer. Normalmente a gente faz essa distinção. Por quê? Porque um está físico e o outro está na posse do banco. Entendeu? Para ajudar vocês. Caixa, ele está onde? Ele é ativo ou ele é passivo? A pergunta é ativo, passivo, PL. A gente tem 3 chances aqui. Tripla chance, vai. Então, Caixa No é ativo. ativo. ele é ativo. Que, inclusive, vou até mudar aqui para facilitar. Lá no slide está assim. Mas, normalmente, dinheiro, a gente chama da conta caixa. Porque o dinheiro fica no caixa. Ok? Então, a conta caixa, ela sempre vai ficar no ativo. E aí a gente já altera, já vou alterar. Tá. Mas e o bendito do capital social? Ele é ativo ou ele é passivo? É patrimônio líquido. Boa resposta, Remy. Isto realmente, o PL está dentro do passivo. Mas a gente precisa fazer certa distinção. O passivo exigível, que não a gente fala, o passivo exigível. Então, todo passivo ele é exigível, de maneira geral. No caso do PL, a gente normalmente chama. Não, calma, vou lhe explicar. A gente chama do PL não de passivo não exigível. Ele poderia ter essa conotação, mas não vamos usar isso para não confundir vocês, porque na definição não é bem por aí, sabe? Deixa eu lhe explicar. Vamos dizer que a gente tem 2 peças de quebra-cabeça. Eles se encaixam. Individualmente, a gente chama de passivo exigível e PL. Quando a gente junta esses dois, a gente vai chamar ele agora de algo maior. E esse algo maior, a gente chama de passivo. Pode confundir esse conjunto de termos, né? Passivo exigível, passivo. A distinção, pessoal, é que passivo mesmo, somente passivo, é um grupo maior. Ele é um dos 3 grupos maiores que a gente vai ter ali dentro do balanço e, consequentemente, da contabilidade. É a fórmula, é o passivo variável da fórmula. Quando a gente fala de passivo exigível, a gente está falando de algo dentro do passivo, tá bom? Da mesma maneira que tem um passivo exigível, a gente vai ter o PL. Por assim dizer, ele é um passivo não exigível, mas tem suas nuances aí que não, na definição mais avançada, a gente vê que não é bem por aí. Por quê? Imagina só, o sócio colocou dinheiro na empresa. Ele não está exigindo nada, não? Tem certeza? Ele está exigindo o quê? O lucro. Só que ele vai exigir de outra forma. E vai ter uma série de acordos aí, nuances,
que não são próprios do passivo exigível. Então, só cuidado para não confundir, tá? Dentro do passivo, a gente vai ter passivo exigível e a gente vai ter PL. A junção dessas duas coisas vai ser chamada de algo maior. Quando, por exemplo, tiver no exercício, isso, melhor chamar só de PL. Passivo, exigível, PL. Pronto. Quando o professor estiver pedindo no exercício, numa atividade, ou talvez até na prova, pode ser que caia uma questão ou outra, quando cair algo desse tipo, configure entre ativo, passivo, PL. A gente está falando da fórmula fundamental, que são os 3 grandes grupos. Quando a gente estiver falando de conta, a gente está falando de coisas dentro do ativo, dentro do passivo e dentro do PL. Tá bom? Entendido essa parte, pessoal? Isso aqui é muito importante, tá? Não estou entendendo. Eu explico de outra forma, eu tento falar de outra forma até vocês entenderem. Tá ok? Ou tá com dúvida? Letícia, tá ok? Deu para entender? Deu para entender mesmo? Diga, viu? Por favor. Que eu tento falar de outra forma, tento explicar, tento desenhar aqui, a gente tenta fazer desenhozinho no Excel até dá para desenvolver. Então, show de bola. Ponto seguinte. Então, retomando a pergunta. Caixa, a gente sabe que está aqui, no ativo. Especificamente, caixa estaria dentro de bens, que bens está dentro de ativo. Agora, capital social, ele está onde? A Rayane, ela até disse, né? Está no PL. Está correto. Dentro do PL, a gente vai estar falando de contas muito específicas. E uma dessas contas muito específicas é o capital social. Deixa eu até botar aqui para facilitar também. E aqui, deixa eu ver um nome bonito para vocês. Seria talvez participações. Participações. Ou melhor, capital e resultado. Capital e resultado. Rafael, pode falar, meu amigo. Fique à vontade. Pode falar, meu amigo. Vi que você levantou a mão. Era o Rafael? Ah, tá. Foi sem querer, tranquilo. Tá, social. Então, pessoal, principalmente isso aqui seria mais ou menos aquilo que a gente chamaria de plano de contas. O plano de contas, ele é basicamente o mapeamento dessas contas dentro dos seus agrupamentos, que é bens, direitos. Dentro de bens, tangível, intangível. Vai ter diversas subclassificações ali dentro do ativo, dentro do passivo, dentro do PL. Como a gente ainda está engatinhando com relação a isso, vamos por partes. Para vocês, é importante hoje vocês entenderem que dentro de ativo, eu vou ter caixa, vou ter estoque, vou ter veículos, vou ter imóveis, ferramentas, novos utensílios, marcas, patentes, ações, enfim. Ações de outras empresas, tá? Direitos, créditos a receber, depósitos em banco, duplicados, que inclusive está até igual, né? Praticamente, duplicatas e títulos a receber são basicamente a mesma coisa, tem a mesma conotação de maneira geral. Aluguéis a receber são créditos que você tem o direito de cobrar de outra pessoa. Show? Passivo. São basicamente aquelas contas que você deve a outra pessoa, ou seja, outra pessoa tem o direito de te cobrar. E PL, né? Patrimônio líquido, é tudo aquilo que a gente tem ali consolidado do capital. Então, quando o sócio ele coloca dinheiro, ele coloca ali dinheiro que vai criar a primeira semente de capital da empresa. Em cima daquilo, vai criar diversas mutações e interações ali. Ok?
Então, vamos seguindo que nosso tempo está escasso. Temos aproximadamente 40 minutos. Nesses 40 minutos, a gente ainda tem muita coisa para ver. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou precisar da interação de vocês, tá? Para não ficar algo monótono. Caixa, ele é ativo, passivo, PL? Bem rápido. Ativo. 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 Vou botar só lá. Capital social, ativo, passivo, PL? PL. PL. Foi efetuado um depósito bancário no valor de 40 mil com recursos oriundos do caixa. E aí? Quais são as contas envolvidas? Caixa e banco. Caixa e banco. Lembra que o caixa, visualize aqui, a conta caixa é dinheiro que eu tenho no meu bolso hoje. Eu estou aqui, eu estou com 100 mil no meu bolso, estou rico. Mas eu não quero colocar debaixo do meu colchão. Eu vou botar na minha conta banco. Então, eu vou fazer um depósito bancário lá. Então, quem vai ser minha aplicação aqui? Quem vai ser o meu destino? O banco. O banco. De onde eu estou tirando? Quem é minha origem? Outra forma de perguntar. Quem é minha origem? De onde eu estou tirando? Veio de onde? Do caixa. Do caixa. Banco é ativo, passivo, PL. Ativo. Caixa No caso, o caixa também é ativo? também é ativo. Próximo. Aquisição. Aquisição o quê? Compra. Compra de alguma coisa. Eu estou comprando o quê? Mercadoria. Mercadoria para revenda, mercadoria. Um outro nome, estoque. Pode falar, Maísa. Eu estou sentindo que você quer falar. Pode dizer. Não. É que eu pensei que você ia perguntar quais eram as contas. Eu vou perguntar. Próxima pergunta. Beleza. Então, percebam que uma das contas aqui envolvidas nessa relação aqui é estoque. Eu estou tirando esse estoque de onde? Fornecedor Carrefour. Quem são as contas envolvidas? Só vez de brilhar, Maísa. Fornecedor e estoque. Fornecedor e estoque. Quem eu debito ou quem eu destino, né? E quem é a origem. No caso, fornecedor agora fica como passivo, né? Já que agora é Uma ou uma conta a ou pagar. é uma Uma origem. conta a pagar e ele está gerando. Uhum. Por isso, ele está gerando, dando origem a esse estoque. Então, por causa disso, a gente está acreditando. Eu entendi o que você quis dizer, mas deixa eu só tentar clarear uma coisa. Não necessariamente porque ele é naturalmente credor, já porque ele é passivo, por sua vez, ele é credor. Não é porque ele tem essa natureza que a gente sempre vai acreditar. Pode ser que um dia eu vou lá e debito. Tá bom? Por que a gente vai debitar? Porque um dia a gente vai ter que pagar. Concorda? Então, nesse dia, quando a gente pagar, a gente vai debitar ela para o quê? Para diminuir. Show? Rafael perguntou. Professor, acho que não entendi. Seu recurso dinheiro é oriundo do caixa, porque o caixa não é ativo. Porque ele passar a ser nosso passivo e ele nos deve. Então, a gente debita ele, não? Passa a ser nosso ativo. Deixa eu ver se eu entendi. O recurso, que é o dinheiro, é oriundo do caixa. Porque o caixa não é ativo. No caso, ele é ativo, tá, Rafael?
que a gente inclusive botou aqui. Ele é ativo, tá? Ele é ativo. Aí a gente vai precisar ter um pouquinho mais de noção da natureza das contas. No ativo nós debitamos. Mas também podemos creditar, tá bom? Não é impossível. Da mesma maneira do exemplo que eu acabei de dar para a Maísa. Fornecedor. Fornecedor a pagar é naturalmente credor. Por quê? Ele está no passivo exigível. Meu fornecedor vai me cobrar. Então eu devo a ele. Por isso ele tem natureza credor. Esse crédito pertence ao meu fornecedor. E, por sua vez, ele vai me cobrar. Mas aí que tá. Ok. Eu devo 3 mil reais, né? Aqui o exemplo, 3 mil reais. Ó, 3 mil reais. Eu devo a quem? Ao Carrefour. Então, vou botar ele lá no meu passivo. Só que a contrapartida, porque normalmente passivo é origem. Origem, ele dá coisas. Ele injeta coisas. É verdade que agora eu tenho uma dívida. Mas essa dívida está me dando um estoque. E esse estoque, ele é um ativo. Naturalmente, ele é um ativo. Então, ok. Já está respondendo, né? A gente... Vou complementar, tá? Tá, Rafael? Só um minutinho. Eu só vou botar aqui. Então, a gente vai ter a figura do fornecedor e vai ter a figura do estoque. O fornecedor, Rafael, o que acontece? Ele tem natureza credora. Mas aí não caia no dilema ou no pensamento, ou talvez até no preconceito de, por ser natureza credora, eu nunca vou debitar? Não. Você um dia vai debitar sim, porque um dia você vai pagar aquela dívida. Ou espera-se que você pague, né? Então, a intenção inicial de você dever é posteriormente você pegar aquele estoque, gerar mais recursos, e com esses recursos você vai o quê? Pagar aquele fornecedor. Então, se eu aumento com o crédito, o passivo, né? A dívida aumenta com o crédito. Mas ele diminui com o quê? Com o débito. Então, nesse caso, para tentar te explicar melhor, aqui realmente a gente vai debitar uma conta de ativo, uma conta devedora, que é o banco, mas, por sua vez, também vamos creditar, observe, também de ativo vai debitar, também de ativo vai creditar. O débito e o crédito, pessoal, entendam como a capacidade da gente aumentar ou diminuir aquela conta. É como a gente consegue manipular ela. Lembram da equaçãozinha do ativo ativo menos passivo é igual a PL? Quando o passivo for maior do que o ativo, o que vai acontecer com o PL? Em teoria vai ficar negativo. Mas esse negativo, ele não vai mudar a essência. A essência que é a natureza credora do PL. O PL é credor. Mas no momento que ele fica negativo, ele deixa de ser credor. Ele agora é devedor. E isso respeita completamente a partida dobrada. Porque no momento que minhas dívidas são maiores do que meu ativo, para fechar a partida dobrada, eu preciso tirar o restante de algum canto. E esse canto é o PL. O PL, por sua vez, de forma bem simples, tá? É nada mais, nada menos do que o resultado das interações entre o ativo e o passivo. Show? Se tiver qualquer outra dúvida aí, você fala, tá? É muito importante isso para que vocês não tenham receio. Ah, é uma conta de ativo. Eu acredito? Mas ele não tem natureza devedora, como é que eu acredito nele?
pode sim creditar, não tem problema nenhum. Isso se chama interações entre as contas. Um recurso entra, ele vai para outro canto. Esse canto, ele vai para outro canto, vai para outro canto. Como é que a gente faz isso? Porque senão a gente estaria numa bola de neve infinita. Ah, se eu inicio com 1.000, se eu vou botar aqui nesse outro canto, vai ser 2.000, e depois aqui 3.000, depois 5.000, depois 10.000. Ele está brotando de onde? Entendeu? Ele não está brotando. Ele está transferindo. E essa transferência, ela é bipartida, são dois lados. Se eu estou botando em um canto, eu estou tirando de outro canto. Lembra aquele exemplo que eu dei no início, eu acho que foi a segunda aula, da caneta? Não sei se todo mundo de trás conseguiu ver, mas tinha um colega na frente, eu estava com a caneta, o piloto, né? Dei na mão dele. Esse piloto, no momento que eu entreguei ao aluno, eu estou com o piloto? Não. O piloto foi embora. Mas no momento que eu pego aquele piloto e ele transfere para outra pessoa, agora nem eu nem ele estamos com o piloto. O piloto foi transferido. Ele agora está para outra pessoa. Então, essa analogia é importante para que vocês visualizem que o recurso realmente está inicialmente entrando, está sendo transferido e saindo daquele outro canto. Para a gente tirar daqui, a gente normalmente precisa inverter a conta, a natureza, né? Aquilo que é devedora, ela aumenta com débito. Aquilo que é credora, ela aumenta com crédito. E aquilo que é devedora, ela diminui com o crédito. E aquilo que é credora, ela diminui com débito. A gente está gravando essa aula, tá, pessoal? Principalmente esse trecho. Vejam umas 10 vezes se for necessário. Isso aqui é essencial que vocês entendam, tá bom? Depois vocês vejam, revejam. Tentem pensar nessas palavras que eu estou dizendo. Elas inicialmente podem confundir, mas a essência da transação, o fenômeno contábil da partida dobrada, ela é exatamente essas frases que eu acabei de falar agora para vocês. Quando vocês entenderem isso, o mundo de vocês vai explodir e vocês vão entender. Agora eu sei fazer o débito e crédito. Show? Alguém tem levantado a mão? Tá com alguma dúvida? Pode falar, tá, pessoal? Seja por chat, seja por sinal, aí eu tento entender. De alguma forma eu tento entender vocês, tá bom? Então, se não tem nenhuma dúvida, então vamos seguindo. Maísa, estoque é ativo, passivo, PL? Estoque é ativo. Tá aí. Fornecedor, pessoal, é o quê? Vamos lá, vamos ajudando a Maísa. Passivo. Raiane passivo, Esté passivo, Natiele passivo. Todo mundo concorda, pessoal? Vocês estão entendendo por que passivo? Tudo bem. Isso aí. Vamos lá. Aquisição de um veículo à vista, com dinheiro da conta bancária da empresa, totalizando 20 mil. Pessoal, a primeira coisa que a gente faz não é olhar para o valor, é olhar para as contas que estão interagindo. Quem está interagindo aqui? Vamos lá, vamos testar a maturidade de vocês. Porque a prova está perto. Se vocês tiverem dúvida nisso, vocês perguntam. Todo mundo concorda com a Esther? Mas está dando um Sim. joinha. A Iane concorda. Então, sim, pessoal. Letícia concorda. As contas envolvidas aqui é banco e veículos. Eu estou comprando veículo com dinheiro da empresa. Uma palavra aqui importante, pessoal. Uma palavra muito importante aqui
que a gente sempre vai ver é à vista ou a prazo. Quando é à vista, o que é que eu estou querendo dizer? Eu realmente perguntando para vocês. Quando eu digo, eu estou comprando alguma coisa à vista, eu estou falando o quê? E o valor saiu da totalidade da sua conta. Eu só vou botar uma dele. Cuidado com essa totalidade. Pode não ser a totalidade, mas você acertou. É isso mesmo. Porque eu também posso comprar uma parte à vista e outra parte a prazo. Entendeu? Mas à vista, ela dá essa noção mesmo que você acabou de falar. Saiu agora. Tá bom? Rafael, o valor total está sendo debitado totalmente da sua conta. Em algum grau. Que é isso que eu acabei de explicar para a Maísa. Não necessariamente vai ser em sua totalidade. Por exemplo, o carro, ele pode ser 100 mil, mas está saindo o quê? 20 mil. Isso é só para vocês não generalizarem demais, tá bom? Mas é basicamente isso mesmo. A compra de algo à vista é uma saída de recurso, de dinheiro, normalmente caixa, banco, naquele exato momento. Estou tirando ali na hora. E a prazo? Isso. A princípio, vocês vão levar a valor de face, né, que a gente chama. Vocês vão levar em consideração as informações que vocês têm. Mas só cuidado para não generalizar sempre, tá bom? Vão ter situações que provavelmente vocês vão ter os dois casos. Show? E a prazo? Já respondendo, a prazo seria quando você quer comprar alguma coisa e você não quer tirar recurso agora. Você normalmente vai tirar recurso posteriormente. A prazo normalmente vai ter parcela e juros. Mas pode ser que cobre, pode ser que não cobre, tá bom? Sim, o Sheldon me lembrou aqui. Pessoal, quem não botou o nome, bote os nomes, tá? De vocês aí no chat, quem não botou, bote. Como a Raine falou, hoje a gente não vai ter frequência, praticamente, né? Lista de frequência propriamente dita não vai ter. Mas para vocês que vieram, será dado o lançamento, e para aqueles que não conseguirem vir, não serão prejudicados, será abonado posteriormente, ou no final do curso, sem problema nenhum, ok? Então, é importante para que a gente tenha um controle de quem veio. Até para, como o professor me disse, né? Imagina a situação, cometer um crime e tal. Não que a gente espere que vocês façam, mas o mundo hoje é muito complexo. Então, nessas circunstâncias, a gente precisa saber realmente se você estava aqui, se você pelo menos colocou o seu nome ali, para que a gente possa, por sua vez, colocar a frequência lançada de apoio. Então, é importante também essas interações para que a gente consiga ter um controle um pouquinho maior, tá? Entendeu? Mas não se preocupe com relação à frequência. Vamos retornando para a aula. Então, como a Esther tinha dito, temos duas contas aqui interagindo, veículos e temos conta bancária. Quem debita e quem acredita? Sheldon, a próxima aula de vocês será a prova, será a segunda. A gente vai continuar na segunda unidade, sim, esse tipo de conteúdo, que a gente vai dar um próximo passo para medir tudo que é o débito e que é o crédito. Que nada mais é do que, na realidade, essa construção que a gente está fazendo aqui. É só uma outra forma de construir, entendeu? Então, é importante que vocês vejam posteriormente esse vídeo para recapitular esses conceitos, tá bom? Mas vamos seguindo que eu preciso mostrar para vocês ainda a construção dentro do patrimônio, tá bom? É importante também. Vocês vão sempre fazer essas duas coisas: lançamentos e controle no balanço patrimonial. Vamos lá, o pessoal está colocando aí. Já dando a resposta para a gente antecipar, aqui, pessoal, a gente vai debitar veículos e a gente vai acreditar conta bancária. Alguma dúvida com relação a isso? Todo mundo está entendendo por quê? Estão entendendo, né? Show. Veículo, ativo, passivo, PL.
Todo mundo concorda que é ativo, pessoal? Show. É ativo mesmo. Conta bancária, tá fácil, né? Todo mundo concorda que é ativo? Ativo. Show. Perfeito. E aqui a gente começa a complicar um pouquinho a vida. Venda de mercadorias a prazo, com... aqui está um pouquinho estranho, mas com os pagamentos, com o primeiro, talvez, né? Pagamento pelo cliente em 60 dias. Valor da venda, 4 mil. Para realizar a venda, entregou 40% das mercadorias que estavam no seu estoque ao cliente. Aqui, pessoal, a gente já começa a estruturar um pouquinho mais. Quando eu falo de venda, eu não estou falando somente de 2 contas. Eu estou falando pelo menos de 3. Eu vou estar falando ali da entrada do recurso, vou estar falando da origem do recurso e vou estar falando também do resultado. Quando eu tiro um recurso que eu tenho para entrar um outro recurso, se esse recurso que eu tiro, se eu tenho uma caneta de R$ 100 e eu vendo, eu estou tirando quanto do meu balanço? É R$ 100. Se a caneta ela vale R$ 100 e eu vendo ela, eu estou entregando essa caneta para alguém. E não terei mais direito sobre ela. Ele não será um bem sob meu controle. Então, por sua vez, eu tenho uma tirada do meu balanço. Mas eu estou vendendo para quê? Para receber algo em troca. Normalmente, esse algo em troca é o quê? Dinheiro. Sempre, vejam só essa afirmação que eu vou fazer. Sempre que eu vender, eu vou ganhar mais do que eu entreguei? É uma pergunta. Não sempre. A Ryan captou o que eu quis dizer. O Franklin também entendeu. A Brenda, em tese, sim. Percebam que vocês estão trazendo termos de quê? De dúvida. Depende. Pode ser que eu ganhe, pode ser que eu perca. Mas perceba, a única certeza aqui que eu tenho é eu tirei R$ 100 do meu banco. Sei lá, aliás, do meu estoque, minha caneta. Vendi minha caneta. R$ 100 a menos. Mas eu espero receber dinheiro. Se esse dinheiro for a mais, for 120, então eu tenho 120 menos 100. Eu ganhei ou eu perdi? Ganhou 20. Ganhei 20. Obrigado, Ryan. Então vamos lá, pessoal. Vamos interagindo. Isso aqui é importante. Esse ganho a gente chama de receita. Sempre quando eu falar em ganho, tá? Vamos generalizar. Eu estou falando de receita. Sempre quando eu falar em perda, estou falando de prejuízo. Show? Se eu tivesse vendido por menos do que R$ 100, eu estaria recebendo menos do que eu tinha. E, por sua vez, eu tenho uma perda. Eu tenho um prejuízo. Então, vamos lá. Aqui, a gente já começa até a complicar, inclusive, essa estrutura que ela não consegue mais atender 100%. Mas vamos lá. Quais são os pontos envolvidos aqui? No SIM. Venda de mercadoria, pagamento pelo cliente 60 dias, valor da venda 4 mil, entregou 40% das mercadorias. Quem se arrisca? Temos 3 contas aqui interagindo. Seria estoque Contas a receber e lucros. e lucro. E lucro. Basicamente seria assim. Eu só vou levantar um adendo.
Como é que você sabe que já é lucro? Não precisa É porque responder. eu, eu fiz as contas antes. Justamente. Porque você já fez as contas. Mas quando vocês pegarem questões que vocês não conhecem, vocês não conseguem afirmar se é lucro ou se é prejuízo. Lembra que eu disse? Vai ter a saída, vai ter a entrada e vai ter o quê? O resultado. O resultado vai depender desses dois. Quando eu conseguir montar lá minha estruturazinha, meu balanço, eu vou ver, opa, eu tive um ganho, é lucro. Opa, eu tive um prejuízo, eu vendi a menos do que eu deveria, me dei de mal. Então, assim, vocês vão conseguir definir quando vocês colocarem realmente no papel. Quem eu estou destinando? Quem é a aplicação? Para onde vai esse dinheiro? Vai para o caixa, vai para o banco. Ok, debita, aumenta. Aumenta essas contas devedoras. Tirei de onde? Tirei do meu estoque. Se eu tirei, eu diminuo. Pode falar, Renan. Então, na atividade, em vez de a gente colocar lucro, a gente coloca resultado? Vai depender. Se for positivo, você coloca lucro. Se for negativo, você coloca prejuízo. Entendeu? Tá, mas não precisa botar com o nome resultado necessariamente. Pode Isso é botar quando for já. montar. Maísa, pode Isso, falar. isso do resultado, o prejuízo, o lucro, é quando for montar o quadro, né? Isso. Aí vamos lá. Esse quadro que você está pedindo é basicamente essa evolução. A gente tem ativo, tem passivo, tem PL. Vamos só concluir aqui para fazer cargo de consciência. Então, estamos tirando de onde? Do estoque. Como a gente está tirando, esse tirar é, na realidade, origem. Sem esse estoque, a gente não conseguiria fazer isso. Como é que você vai vender algo que você nem tem? Saca? Então, o estoque, ele está saindo para dar origem. Ele está se sacrificando. Para quê? Para que a gente tenha contas a receber. E o lucro? O lucro, pessoal. O lucro ou prejuízo, ele vai depender. Como eu não fiz o cálculo, a gente vai fazer o cálculo agora. Agora eu vou mostrar a evolução, como é que vocês fariam, tá? Para que a gente feche pelo menos aqui essa aula. E o resto vai ser basicamente desenvolvimento disso. O lucro, ele possui natureza. Prestem bem atenção. O lucro, a natureza do lucro é credora. Se eu tive lucro, eu preciso creditar lucro, porque ele aumenta quando eu acredito. Já prejuízo, ele é o inverso do lucro. Se você lembrar do lucro, você vai lembrar naturalmente do prejuízo. Então, se o lucro ele é credor, deixa eu até mudar aqui minha tela para escrever. Isso aqui é fundamental. Eu vou botar aqui de forma especialzinha. Eu vou separar aqui mais a atividade didática, tá, pessoal? Mas na prática eles são praticamente juntos. Se for lucro, eu acredito. Se for prejuízo, eu debito. Ok? É o macetinho. A gente teria que fazer a conta para saber se foi lucro ou se foi prejuízo. Mas vamos dizer que foi
foi lucro. Então, se uma parte foi para contas a receber e outra parte foi para estoque, lucro, eu vou debitar ou eu vou creditar? Agora eu fiquei com dúvida. Vamos ao exemplo da caneta. Eu tenho uma caneta, Fábio tem uma caneta por R$100. Avaliada de R$100. Fábio vende por 120. Fábio vende por 120. A gente observou duas contas até aí. Eu tenho estoque e eu tenho contas a receber. 120 contas a receber, R$100 estoque. 120 menos 100 é 20. 20. 20 é lucro ou é prejuízo? 20 é lucro. Se é lucro, aí a gente fala da natureza. Eu tive lucro. Como é que eu faço para aumentar lucro? Eu acredito. Lucro aumenta com crédito. Ok? Então é isso mesmo, Natália. Pode falar, Reni. Pode falar. É porque, assim, eu tinha entendido que, assim, o crédito é de onde está saindo o dinheiro. Só que está Beleza. entrando o dinheiro no resultado lucro. Aí que tá. O dinheiro ele tá indo para onde? Para o PL. Quase isso. Você não está errada, mas também não está 100% Ele certo. vai para o banco, né? Ele vai para o banco. Lembram que, vou repetir, temos a saída de recurso, a entrada de recurso e o resultado dessa interação. O PL vai ser o resultado. O recurso, ele está entrando no caixa ou no banco. Tá. Entendeu? Ou, se for a prazo, ele vai entrar como direito a receber. Entendeu? Tá. Eu vou demonstrar aqui, vai ficar mais claro, tá? Ele é crédito e, por sua vez, ele vai para o banco, vai para o direito, né? Ele vai se tornar algo ali dentro do ativo. Que ele pode ser caixa, pode ser banco, pode ser um direito a receber. Por que eu vou creditar lucro? Porque ele está originando esse aumento do patrimônio. Eu tenho R$100, eu tenho R$20 a receber da interação entre 120 e R$100. Esse R$20, ele está aumentando ou está diminuindo meu patrimônio? Os 20. Então, pode falar, Renan. O Bruno falou também, aumentando. Aumentando. O PL, vejam só, uma coisa está ligada à outra. O PL, ele tem natureza devedora ou credora? A primeira pergunta que eu fiz para vocês. Credora. Se ele é credor, como é que eu aumento ele? Creditando. Acreditando mais. Exatamente, Felipe. Então percebam que está tudo ligado. E é lógico. A partida dobrada ela é muito lógica. Vamos seguindo. Então, pessoal, a gente iria acreditar lucros, tá? Vocês estão vendo. Das contas aqui para adiantar, a gente teria ativo, teríamos ativo também e teríamos conta de PL. Ok? A gente vai parar aqui desse lado, mas a gente vai fazer a construção. Essa mesma construção aqui, a gente vai fazer desse outro lado aqui no Excel.
E a gente não pode concluir a aula de hoje sem isso, tá? Essa evolução. Vocês precisam fazer essas duas coisas para fazer sentido. Percebam que chega um ponto que eu não sei nem quanto é que eu tenho, fazendo somente por aqui. Aqui vocês estão fazendo como se fossem os lançamentos, que a gente chama. Mas vocês também precisam fazer o controle dessas informações através do balanço patrimonial. O balanço patrimonial vai pesar esses recursos que estão interagindo ali. Então, vamos lá, pessoal. Eu tive um ingresso de capital social no valor de 100 mil. R$ 100.000. Capital social está onde? Bem Patrimônio rapidinho, líquido. pessoal. Patrimônio líquido. Tá. Social. Os valores eu vou dando, tá? Para a gente ir mais rápido. O capital social inserido foi 100 mil. Capital social 100 mil. Lembram que foi para o caixa. Deixa eu até botar um print aqui para ficar mais fácil. Aí, senão eu vou perder muito tempo. E vindo. Vamos lá. Vamos lá. A gente está falando de quais contas aqui? Caixa e capital social. Caixa está onde? Ativo. Ativo. Qual é o valor? 100 mil. Quanto é o total do meu ativo e do meu passivo? 100 mil. Se eu pegar o meu ativo menos passivo, tem que dar quanto? Tem que dar zero. Tá? Por que ele tem que dar zero? Porque a partida dobrada precisa obedecer essas regras para fazer sentido. Se a gente não obedecer esse zero aqui, quer dizer que a gente não respeitou a partida dobrada e cometemos algum erro nos lançamentos. A gente debitou alguém que não deveria ter debitado. A gente creditou alguém que não deveria ter creditado. Isso aqui, pessoal, é o primeiro lançamento, tá? Eu vou chamar de X1. X1, X1. Vamos para o 2. O 2, pessoal, a gente já vai ter outro tipo de interação. A gente vai ter o quê? Banco e caixa. Banco está onde? Em ativos. Em ativo. Normalmente, caixa e banco ficam um embaixo do outro, em termos de liquidez. A gente tirou quanto? 40 mil. 40 mil, a gente tira de onde? Do caixa. E 40 mil, a gente bota onde? No banco. Tá? Dúvidas? Percebam, pessoal, eu estou fazendo essa transcrição aqui, tá? Então, perceba, pessoal, que eu estou fazendo nada mais, nada menos do que esses movimentos. O que eu estou fazendo aqui, debitando caixa, creditando capital social, colocando valor lá, colocando valor aqui. Origem, destino. Debitando, creditando. Debitando, creditando. Origem, destino. Contrário, destino, origem. Destino, origem. Porque a gente debita,
é o destino. Origem, a gente acredita. Então, vamos evoluindo. Terceiro, aquisição de mercadoria para revenda a prazo, ao fornecedor Carrefour. Então, a gente vai botar aqui, fornecedor a pagar. Por que a pagar? Porque é a prazo. Carrefour. Então, pessoal, a gente vai colocar aqui o valor de 3.000. Esse aqui seria o nosso X3. E tá indo para onde, pessoal? Tá indo para onde? Estoque. Estoque. O valor, 3.000. Show. Estamos evoluindo. Agora a gente vai no X4. X4, aquisição de um veículo com dinheiro, conta bancária, né? Com a conta bancária da empresa, no valor de 20 pilas, né? 20 mil reais. Aqui vamos ter o envolvimento de duas contas de ativo. Débito veículo, crédito. Débito veículo, crédito, conta bancária. Então, banco a veículo. Banco vai perder aqui, né? Esses 20 mil reais. Por sua vez, vai ser dado aqui para veículo. Belezinha? Estão entendendo, pessoal? É bem simples mesmo. O que você está fazendo aqui, se vocês conseguem fazer isso aqui é fichinha. Vocês só precisam entender que as contas, elas estão nos seus grupos. Eu não lembro qual é o grupo. Olha aqui o mapazinho. Caixa, ativo. Imóveis, ativo. Depósito em banco, ativo também. Impostos a pagar, passivo. Títulos a pagar, passivo. Promissários a pagar, passivo também. Encargos sociais a pagar, passivo. Capital social, PL. Lucro, PL. Prejuízo, PL. Exatamente, Rafael. É uma troca. Você está tirando de um canto, mas você está botando em outro canto. Esse canto que você está tirando pode ser ativo, pode ser PL, pode ser passivo. Você somente está dizendo que você tirou daqui. Onde você está botando, aí depende da situação, depende do evento que a gente chama. Tá bom? Então, tudo vai depender da análise. Quais são as contas envolvidas? Caixa e banco. É ativo e ativo? Então, vai ter somente uma permuta, que a gente chama. É uma permuta dentro do próprio grupo. Não é que ele vai sumir ou alguma coisa do tipo. Ele está tendo apenas uma troca. Entre contas do mesmo grupo, é o que a gente chama de transferência. Eu estou tirando daqui, mas estou botando aqui. A média é a mesma coisa. Não sai do canto. Assim, entre aspas, né? Está acontecendo uma transação ali, um fenômeno, um evento ali. Mas, monetariamente, ó, percebam que eu ainda estou obedecendo aqui a mesma regra da partida dobrada. Vou sim, Lucas. Planilha, gravação, vai ficar aqui para vocês. Agora eu só vou adiantar. Eu não vou facilitar 100%. Eu vou deixar bloqueado, vocês vão conseguir ver as fórmulas. Então, se vocês quiserem reconstruir, eu até recomendo. É bom vocês tentarem reconstruir, ver as fórmulas,
O que eu estou fazendo ali para manipular e controlar essas contas, tá bom? Eu recomendo fortemente. Mas a planilha, assim, vocês vão conseguir visualizar tranquilamente. Ver as fórmulas também, vocês só não vão conseguir editar, tá? Vai ficar protegido. Vou dar esse trabalho para vocês se dedicarem a... Não, eu vou tentar replicar aqui. Recomendo super, tá bom? Tentem fazer isso. Vamos para o quarto e último, né? Infelizmente, não temos mais tempo. Eu gostaria de pegar esses 10 aqui para vocês, pegar mais uns 20 também. Eu tenho até falado para vocês, não, vou fazer uns 15. A gente tem 5 minutos aqui para encerrar a aula, né? 3 minutos. Então, vamos lá, pessoal. Percebam que a gente vai ter 3 contas aqui envolvidas. Para facilitar a minha vida, eu vou botar aqui contas a receber, estoque. Estoque já temos. Eu vou botar aqui a título de manipulação para facilitar os cálculos. E vamos dizer que é resultado. Eu não sei ainda se é lucro ou prejuízo. Rayane, se você for fazer, é recomendado primeiro você pegar os valores e calcular eles, para saber se realmente é lucro ou prejuízo. Um bizu, normalmente, como vocês mesmo disseram, eu vendo, eu quero vender com lucro. Tá bom? Mas nem sempre as operações saem como a gente espera. Para a título de atividade, eu acredito que o professor não vai sacanear vocês. Então, quase sempre deve ser lucro. Mas eu aconselho a conferir. Vejam se realmente é lucro. Pode ser prejuízo. E isso vai mudar completamente a forma de lançar, tá bom? Eu vou chamar aqui de resultado, mas vocês podem chamar de lucro diretamente, tá? Então, vamos lá. Aqui tem um cálculozinho medonho. Venda de mercadoria a prazo. Ok. Essa venda de mercadoria a prazo quer dizer que eu vou ter um direito a ser recebido no futuro. Também chamado de contas a receber. Valor da venda. Valor da venda. R$4.000. Eu não vendi? Vendi por 4.000? Então, eu espero receber 4.000. Para realizar a venda, entregou ao cliente 40% das mercadorias. Aí aqui o Excel nos facilita, viu? Quanto é que eu tenho de estoque? Tenho 3.000. Você bota aqui um multiplicador e bota aqui 40%. Quer dizer que isso aqui é igual a 1.200. Se eu vou receber 4 e pago 1 e tiro 1, por exemplo, né, arredondando, eu ganhei quanto? E 3. Então, eu posso dizer com certeza que eu tive um varrendo, sua vez de brilhar. Lucro. Eu tive um lucro. Então, como é que a gente fez essa conta? A gente fez essa conta aqui debitando contas a receber, creditando minha origem. Eu estou tirando de onde? Do estoque. Percebam, está faltando uma perna aqui. Vou fazer de outra forma. Se eu estou debitando 4.000, estou creditando 1.200, está faltando quanto? 2.800. 2.800. Eu posso debitar 2.800? Posso. Mas será que faz sentido sequer? Vamos lá. Eu estou tirando aqui 1.200 e estou ganhando quase 6.000? É estranho, não? Não concordo? Sim. Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? Se eu vendi por 4.000, não faz sentido eu sair debitando 10.000, 20.000. O resultado, a gente também pode chamar apenas para fins de estudo aqui, hoje, e talvez para a prova, né? A conta de resultado, lucro ou prejuízo, ela é nada mais do que uma conta de ajuste. Se eu debitei 4.000 e se eu creditei 1.200, eu estou precisando complementar esse crédito.
E eu complemento esse crédito através de uma conta de resultado que indica que eu tive um ganho nessa operação, que é lucro. Show? Então, para fazer sentido, a partida dobrada ela precisa se igualar. O total de débitos tem que ser o total de créditos. créditos. Pessoal, deixem só a Raiane falar, não. Ela quer apoio moral também de vocês. Vamos fazer coro. Vamos lá. O total de débitos é igual ao total de Créditos. créditos. Aí vocês deixaram o Bruno sozinho, é sacanagem. Então, é isso aí mesmo. Se eu botar aqui, eu quero saber se meu lançamento está fazendo sentido. Total de débitos igual a 4.000. Se meu total de débitos é 4.000, meu total de crédito tem que ser 4.000. 4.000. Então, só assim faz sentido. Entendeu? Porque Aí, isso aqui, agora- a partida dobrada, Agora, diz que é zero. Bateu. Ele se anula, Sheldon, por causa da partida dobrada. Se você respeitar a partida dobrada, ele naturalmente vai se anular. Saca? Pode falar, Renan, perdão. aí, no caso, ele vai estar na coluna lá de conta de origem somente porque ele é acreditado? É isso? Por assim dizer, todos os créditos originam. Todos os créditos originam. Tá certo, entendi. Entendeu? Essa seria uma outra interpretação de você ver. A gente pode fazer uns 5 tipos de lógicas aqui só para provar isso. Essa é uma delas. Eu estou acreditando ali porque ele está originando recursos. É verdade. É isso mesmo. Ele está ali porque eu preciso obedecer a partida dobrada. Essa, estou dizendo. Uma segunda hipótese. Ele está ali porque eu preciso obedecer a partida dobrada. Porque o total de débitos precisa ser igual ao total de créditos. Ele está ali porque o meu lucro nessa operação foi real. Ficará gravado, Thiago. Então, o meu lucro aqui foi real. Eu tive um ganho. E se eu tive um ganho, eu aumentei meu patrimônio. Como é que eu aumento meu patrimônio? Patrimônio é PL. PL é credor. Eu aumento PL quando eu acredito. Para a gente fechar, pessoal. Então, aqui a gente vai ter essas figurinhas aqui. Contas a receber, no valor humilde de 4.000. Estoque teve uma redução ali de 1.200. Ou você pode fazer assim, né? Que é a outra forma. De 0,6. 0,6. Que é o mesmo dizer que eu estou diminuindo em 40%. Ou 1.200, né? De qualquer forma, é a forma de chegar no resultado. Tá? Eu posso pegar absolutamente o valor e diminuir por 1.200, ou eu posso simplesmente pegar as porcentagens, já que foi dado em porcentagens, e retirar isso, que o cálculo seria 1 menos 0,4, ou 100% menos 40%, que é 60%. Então, se eu pegar o valor principal multiplicado por 60%, eu vou ter uma redução de 40%. Isso é matemática. Matemática. Como vocês vão fazer, como vocês preferirem. Aí é o cliente que manda. A gente fechou 2. Falta quem? Vê se vocês estão prestando atenção. Já foi estoque. Já foi meu direito a cobrar, né? Meu contas a receber. Está faltando quem para fechar a perna? O lucro. O lucro. O lucro, pessoal, vamos botar aqui embaixo do capital social. E o lucro foi igual a quem?
ver se o cálculo foi. Ah, tá. Ele alterou aqui. É 3.000. Ser 2.800. Como aquele deu errado, vamos ver aqui o que aconteceu. Estoque, que é para ser 4.000. Estoque. Ah, tá. Estoque ele é para ser reduzido a 40. Tá? No caso, 40 aqui. É por isso que é importante sempre fazer isso, tá? Esse cálculo para vocês provarem. Percebam que naquela hora, né? Ó, tá dando diferença. Quer dizer que alguma coisa aqui não bateu. Vamos lá. Eu tirei aqui 1.800 a 1.800. 1.800 e 200. Então, no caso, é para ficar 1.800 aqui. 1.800. Eu boto o valor absoluto também, que dá certo. Então, se eu vou tirar aqui 40%, não, 40% vezes 3.000, 1.200. Em 3.000 menos 1.200, vou ficar com 1.800. Ok. Então, aqui, eu vou ficar somente com essa perninha aqui. Vamos ver por que ele não está batendo aqui a princípio. Se eu tenho 2.200 no lucro, os 200 está dando diferença de 600. Esse 600 já está derivando do 4.000, 1.200, eu quero 3.000, 3.000, 7.000. A gente vai para 1.800. Aqui diminuiu, aqui aumentou, preciso originando mais. Aqui, vou pegar embaixo, aqui o cálculo está no embaixo, para 2.800. E aqui a gente fez. Como eu fiz as vinculações aqui, aí matematicamente não tinha fechado no cálculo que eu fiz de cabeça. Então, é recomendado que vocês já façam aqui por fora para garantir. Então, vocês revisam também, porque às vezes o erro é meramente matemático. Mas eu sempre confere se está fazendo sentido. Deu 0, está batendo. Então, quer dizer que a conjunção de lançamentos que eu fiz está correta, tá bom? Então, pessoal, a gente vai encerrar a aula de hoje por aqui. Vocês vão ter mais alguma dúvida? Eu já mandar aqui a mensagem para o professor, que eu acho que ele já está perguntando aqui também, professor do mestrado, que a gente vai pegar a madrugada todinha. Então, pessoal, eu abro para vocês fazendo perguntas. Tem mais alguma coisa? Não, é para fazer uma apresentação, inclusive. É correria grande. A gente vai pegar a madrugada. Então, pronto, pessoal. Alguma dúvida com relação a isso? Daqui para amanhã eu vou disponibilizar, tá? Porque acho que a gente só termina de meia-noite. Então, pessoal, uma boa noite para vocês. Fiquem bem. Raiane ia falar alguma coisa. Pode falar, querido. Não, era só respondendo que tirou a dúvida que eu tinha. Obrigada. Pronto. Então, boa noite, pessoal. Qualquer coisa que vocês também tiverem alguma dúvida, pode botar lá no chat que eu já faço, tá? Então, uma boa noite para vocês. Fiquem bem. Eu já vou entrando aqui para outro chat, para outro meet. Tchau, tchau. Tchau, obrigada aí, professor, e boa reunião aí para o senhor.